Sabe quando a gente para e pensa de Jogos Vorazes até Black Mirror? Parece que a gente tem um fascínio por futuros que deram muito, mas muito errado. Mas como é que essas histórias são criadas? Hoje a gente vai abrir o livro de receitas, sabe? O verdadeiro manual para construir essas narrativas distópicas que ao mesmo tempo nos cativam e nos deixam de cabelo em pé. Então, bora mergulhar nisso. A primeira pergunta que fica no ar é: por quê? Por que essa obsessão toda? A resposta é que essas histórias, lá no fundo, elas não são sobre o futuro. Elas são sobre o agora. É como se pegassem os nossos medos de hoje e colocassem numa lente de aumento gigantesca. E para entender esse manual, a gente precisa primeiro da definição, né? Pensa assim, se a utopia é o sonho de um mundo perfeito, a distopia é o que acontece quando esse sonho vira pesadelo. É aquela perfeição que é forçada, sabe? Um controle absoluto que vem disfarçado de progresso. Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, a construção desse pesadelo que, olha que ironia, quase sempre começa com a promessa de um paraíso. Então, o pulo do gato é este aqui. Uma boa história de distopia não é só sobre caos e destruição. Muito pelo contrário. É um sistema extremamente organizado. Existe uma lógica, uma arquitetura por trás da opressão que faz tudo parecer tão assustador e, pior, tão possível. E essa arquitetura toda, ela não surge do nada, claro. Ela se sustenta em uma base muito sólida. Vamos descobrir agora quais são os 4 pilares que servem de alicerce para quase todos os mundos distópicos que a gente conhece e ama ou teme. É bom pensar neles como se fossem os ingredientes essenciais da receita. Se faltar um, o mundo todo desmorona e a história perde aquela força, sabe? Tudo pronto para conhecer a fórmula secreta? Certo. O que é mais fascinante aqui é como tudo se encaixa. Primeiro pilar, a utopia aparente. A ideia é que a opressão é vendida como algo bom, como segurança ou felicidade. O exemplo clássico é Admirável Mundo Novo, onde todo mundo é mantido feliz à base de drogas e condicionamento. Depois vem o controle centralizado. Isso significa que o poder todo está na mão de uma elite ou de uma única figura, tipo o Grande Irmão de 1984. O terceiro pilar é a perda da individualidade. O sistema quer apagar o que torna cada um diferente, padronizar todo mundo. A gente vê isso de um jeito brutal em O Conto da Aia. E para fechar, o bode expiatório. Sempre tem um inimigo, seja de dentro ou de fora, que é usado para unir o povo pelo medo e pelo ódio. Ok, com os pilares definidos, como se constrói a jaula em volta das pessoas? Agora a gente vai avançar para ver como os detalhes do dia a dia e o próprio design do mundo fazem a opressão parecer algo sem escapatória. Basicamente, são 3 chaves para isso. Primeiro, o evento catalisador. Alguma coisa grande que aconteceu no passado. E geralmente foi uma boa intenção que saiu totalmente do controle, como uma crise ambiental ou uma guerra. Segundo, a lógica social. Como é que a vida comum vira opressão? É só pensar no sistema de crédito social de Black Mirror. E terceiro, a estética da opressão. Porque o visual do mundo dita completamente como as pessoas se sentem dentro dele. E essa estética normalmente segue 2 caminhos principais. De um lado tem o high-tech low-life do cyberpunk, que a gente vê em Blade Runner, sabe? Cheio de tecnologia, mas com uma miséria humana enorme. Do outro, o brutalismo, com aqueles prédios gigantescos de concreto cinza, feitos para a pessoa se sentir minúscula e insignificante. Nos 2 casos, o cenário é quase um personagem que te oprime o tempo todo. Mas, claro, um mundo opressor precisa de alguém para se rebelar contra ele. E agora o foco muda da jaula para a pessoa que finalmente percebe que está presa. É a jornada do nosso protagonista. E essa jornada é um clássico. O herói quase nunca começa como um revolucionário. Primeiro, ele aceita a realidade como ela é. Aí, acontece um incidente incitante. Ele encontra um livro, uma foto, uma pessoa, algo que o faz questionar tudo. Isso leva à revelação, que é a dolorosa percepção de que tudo é uma mentira. E, por fim, vem a escolha pela resistência, mesmo sabendo que as chances de vencer são mínimas. E é exatamente aqui que a coisa toda faz sentido. Por que esse manual existe, afinal? Porque as distopias nunca são só sobre o futuro. Elas são um espelho, um comentário social poderoso sobre a nossa própria época. George Orwell, lá em 1984, nos deu uma das lições mais importantes. O controle total vem da vigilância constante e da manipulação da linguagem e da história. Afinal, se é possível reescrever o que aconteceu, é possível ditar o que vai acontecer. Simples assim. Já Aldous Huxley,
Em Admirável Mundo Novo, mostrou uma visão diferente, mas talvez até mais assustadora. Lá, a sociedade não é controlada pela dor, e sim pelo prazer sem fim, pela distração constante, pelo consumo. Uma população entretida demais para sequer pensar em se rebelar. E aí vem Margaret Atwood com O Conto da Aia para nos ensinar que a distopia mais terrível é aquela construída com peças da nossa própria história. Ela mostra de forma brilhante que o pesadelo não precisa ser inventado do zero. Ele pode simplesmente ser montado com eventos que já aconteceram de verdade. E esse manual todo continua sendo usado e muito hoje em dia. A gente vê isso em Ruptura, com o terror do mundo corporativo, em Filhos da Esperança, com a falta de futuro, na série brasileira 3%, com a luta pelo mérito num mundo de escassez, e claro em Black Mirror, que explora como as tecnologias que a gente ama podem virar as nossas piores jaulas. Então, a grande conclusão desta análise é essa. Olhar para uma distopia é como se olhar no espelho distorcido. A imagem pode parecer estranha, bizarra, mas os contornos são sem dúvida os nossos. É uma ferramenta para a gente examinar o caminho que estamos seguindo hoje. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final no ar. Os autores de distopias, eles pegam os medos da sua época e amplificam. Então fica a pergunta: qual aspecto do nosso mundo hoje, se fosse amplificado 1000 vezes, se tornaria o cenário do nosso próprio pesadelo? A resposta talvez nos diga qual história distópica nós já estamos escrevendo agora sem perceber.